Minha mãe abominava o que eu fazia com tinta, então eu apanhei muito. Pra mim, quanto menos eu ficasse em casa e quanto mais eu ficasse na rua, mais feliz eu estava na rua. Tentei tirar minha vida inúmeras vezes. O grafite, que é tão marginalizado, foi o que me salvou. A minha mãe engravidou com 18, 19 anos. Ela escondeu o máximo que ela pôde, tentou abortar. E aí minha avó vai no hospital e pega eu, assim, com meu avô e me cria, assim. E um ano depois a minha mãe engravidou de novo. Meu irmão também, minha avó, foi no hospital e pegou ele. E na sequência minha tia engravidou. Minha avó e meu avô pegou nós três, falou: os 3 primeiros netos a gente vai criar. Até os 10 anos de idade. E aí eles se separaram. E aí dividiram a gente. Meu irmão foi morar com a minha mãe. Minha vizinha falou que ficava comigo. Nós tinha 9, 10 anos. A minha vizinha, afinada Yara, ela era chata, mas ela tinha um coração bom. Porque, pô, não vai ficar com o filho dos outros, assim? E minha vizinha tinha um filho na época, de 16, 17 anos. E o meu terror era o filho dela. Ele ameaçava eu de voltar de morar com a minha mãe, na favela, se eu não fizesse as coisas que ele falava pra fazer. E ele gostava de assistir pornografia. Dos 10 aos 12 foi esse terror, assim. E esse mesmo cara, ele gostava de pichar. E na Copa de 2002, ele teve que virar a TV. E aí eu vi que estava escrito uma pichação que eu vi na rua durante muito tempo. E como ele foi o cara que sempre me coagiu a fazer coisas que eu não queria fazer, eu coagi ele também. Eu falei: eu sei quem é você é o cara que picha. Você vai me levar, senão eu vou contar para tua mãe. Eu gostava de escrever o nome dos meus irmãos, eu gostava de escrever porque eu sentia saudade deles. E a forma que eu me sentia próximo deles era escrevendo. Tive que morar com a minha mãe. E meu irmão já estava inserido no crime. Meu irmão já estava envolvido com droga. Minha mãe abominava o que eu fazia com tinta, sempre marginalizou, assim, sempre abominou. Então eu apanhei muito por conta disso. Quando eu conheci minha mãe, eu já tô ali mais pro grafite do que pro picho. Eu apanhava muito do meu padrasto. Pra mim, quanto menos eu ficasse em casa e quanto mais eu ficasse na rua, mais feliz eu estava na rua. Eu cresci vendo grafite, cresci vendo picho, mas teve 2 grafites que me marcaram. Gueto e Finoc são 2 pessoas que se chamam Rafael. O que me impactou foi um deles fazer aniversário no mesmo dia que eu. Ali, naquele momento, eu falei: quando eu tiver um filho, vai se chamar Rafael. E quando eu vejo esses 2 grafites na Avenida Guarulhos, eu falo: agora eu sei o que eu quero fazer. Eu não tinha noção de quem eram, tomava conta de carro na feira, no sábado, e aí eu passava o domingo inteiro pesquisando só sobre grafite. Com 18 anos eu conheci a minha primeira namorada, que foi a mãe dos meus filhos, e eu casei. 2017 foi o marco da minha vida. A mãe dos meninos vai embora, meus filhos estão com 2 e 3 anos. Meu irmão mais novo, uma dor de cabeça que virou parada cardíaca e depois ficou em estado vegetativo. Eu tive que entregar a casa que eu morava porque eu não tinha condições de arcar por conta do que eu estava vivendo. Aquelas pessoas que eram minhas referências lá no começo, o meu grafite começou a se conectar com essas pessoas mesmo sem eu conhecê-las. E o resto vê tudo isso acontecendo. E ele me leva para morar lá na casa dele. E psicologicamente não tinha força para nada. Eu tentei tirar minha vida inúmeras vezes. Lembra do primeiro grafite que eu falei que me impactou? O resto é amigo do Gueto. E ele faz essa conexão de me trazer para o centro de São Paulo. E o Gueto faz um papel fundamental na minha vida. Ele fez um papel de pai, assim. E aí eu vim para Vila Mariana, todo bagunçado. E os meninos, uma geladeira e uma cama de solteiro. E o que é engraçado, o cara que era a minha maior referência, sem saber, quando eu conheci o grafite, eu tinha 16, 17 anos.
E eu tinha olhado aquele grafite dele, eu falei, eu vou ser amigo desses caras. Eu quero ser tão bom quanto eles. E minha vida na pior fase eu conheço ele. E eu olhava pra ele e falava assim, Rafa, tenha paciência, por favor, mano. Eu não sou isso que vocês estão vendo. Eu só não tô bem. E o Rafa teve um mau coração e uma paciência. Na pandemia, eu tava na pensão, eu não tinha como pagar o aluguel, fazia faxina lá na pensão para uma forma de pagar o meu aluguel. Eu fiquei o tempo da pandemia toda assim, um chinês me chama para fazer um trampo. E ele tinha passado na avenida e anotou meu número. Eu estava fazendo grafite. Eu paguei 3 meses, eu não conseguia pagar um aluguel de R$400. Na pensão eu paguei 3 meses. O grafite, que é tão marginalizado, foi o que me salvou. Se eu usasse toda a minha revolta, o meu ódio, as minhas dores desorganizada, poderia ser uma pessoa muito ruim. Eu me lembro do tempo da escola, de não ter roupa para ir assim. Eu sempre tomei conta de carro, carreto na feira, em troca dessas coisas, pastel. E aos 30 anos de idade ser convidado para a Hurley, que é uma marca mundial, e ser convidado por eles para fazer uma colaboração da minha arte para vender em todos os shoppings do Brasil afora. Eu não tenho palavras para descrever o sentimento que eu tenho no coração, assim. Mas eu sou grato pela vida dos meus filhos, que todos esses escombros, assim, Rafael e Guilherme são as únicas pessoas que estão todos os dias comigo. E eles são os 2 pilares ali que não me deixa cair em nenhum momento. Eu amo estar com eles todos os dias, assim. Sem eles, eu não consigo ter essa força que eu tenho. É o que me faz produzir todas as minhas artes. O colo, o beijo, o abraço. Pode faltar tudo aqui em casa, mas não pode faltar isso. A gente tem que acordar, tem que dar um beijo e um abraço de bom dia, porque a gente sempre esteve junto, assim, e a gente sempre tá junto. Essa pra mim é a parte mais feliz de poder ser o Poisé. Poisé é o nome que eu escolhi para escrever grafite. Poisé tem um significado bem forte, assim. Um primo da minha mãe, que fez um papel fundamental de pai quando eu tinha meus 7 anos. Quando a gente não tem família, a gente agrega várias pessoas, né, para ser família. E o Marcos, ele foi uma pessoa muito importante para mim. E quando eu tinha 16 anos, ele faleceu. E em um sonho, ele aparece para mim. A gente estava soltando pipa. Eu não via o pipa no alto, no céu. Eu só via a linha e ele enrolando. E quando ele baixa, que ele tira esse pipa do alto, tá escrito Poisé. E eu não tinha o nome ainda. E quando ele fala para mim que a partir dali minha vida ia ter sentido, ia mudar, e mudou. Hoje eu sou isso. Salvo pela arte. A nossa vez chega, e quando a nossa vez chega, ninguém segura.